Olá, me chamo Daiane Gomes de Freitas. Eu e meu colega Lucas Macedo somos alunos do último período do curso de Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Brasília e desenvolvemos juntos o nosso trabalho de conclusão de curso. Esse vídeo tem como objetivo apresentar nosso trabalho, cujo tema é as dificuldades no controle do ativo imobilizado frente à superficialidade com que as legislações abordam o assunto. O controle do ativo imobilizado é de suma importância, pois exerce influência direta no resultado e nas demonstrações contábeis da empresa. Embora não exista técnica específica para a realização desse controle, é necessário que o mesmo seja feito observando os melhores métodos utilizados e a aderência às legislações vigentes, demonstrando informações necessárias para a tomada de decisão dos gestores e que atenda eventuais fiscalizações e auditorias. Por isso, o presente trabalho busca identificar, através de pesquisa de campo, se esse controle realmente gera dúvidas nos profissionais da área contábil. Primeiramente, traremos alguns conceitos importantes ao entendimento do tema e, posteriormente, apresentaremos os resultados da pesquisa de campo e as conclusões acerca do trabalho. O problema a ser respondido com essa pesquisa é: quais as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado frente à superficialidade com que as legislações abordam o assunto? O objetivo geral dessa pesquisa é verificar as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado e o nível de detalhamento das legislações vigentes que abordam o assunto. Como objetivos específicos temos levantar as legislações vigentes que tratam o assunto e identificar as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado através da realização de uma pesquisa de campo com aplicação de questionário a profissionais atuantes na área contábil do Distrito Federal. São muitas as ocorrências a serem controladas. Dentre elas temos os critérios de reconhecimento do ativo, a avaliação e a reavaliação anual dos bens quanto à vida útil, reposição e troca de peças, baixa dos bens doados ou considerados obsoletos, definição do método de depreciação, entre outros. O assunto é pouco abordado e as legislações existentes não explicam detalhadamente como o controle deve ser realizado pelas entidades. Dessa forma, faz-se necessária a discricionariedade do assunto, onde o gestor deve decidir o melhor método segundo critérios próprios e de interesse da entidade, o que dificulta a implantação de sistemas com o objetivo de automatizar esse controle, além de gerar dúvidas e inseguranças se a entidade está mesmo utilizando o melhor método ou técnica. A pesquisa é caracterizada quanto à sua natureza como básica, pois tem como objetivo gerar novos conhecimentos sem aplicação prática prevista e envolve verdades e interesses universais, não sendo limitada a um público específico. No que diz respeito à forma de abordagem, a pesquisa é enquadrada como qualitativa, uma vez que considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, e não pode ser traduzida em números e não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. Do ponto de vista estratégico, trata-se de uma pesquisa documental onde será realizado o levantamento das legislações e instrumentos legais que tratam o assunto e será realizada também uma pesquisa de campo através de aplicação de questionário a profissionais atuantes na área contábil, buscando ratificar o problema apresentado. Ativo imobilizado. De acordo com Eudice Cruz Martins e Gelbeck, subentende-se que nesse grupo de contas do balanço são incluídos todos os bens de natureza duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e de seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. De acordo com Toivo, no ativo imobilizado compreende-se os valores aplicados em bens fixos, isto é,
destinados à produção de outros bens ou instalação da empresa. O reconhecimento de bem no ativo imobilizado deverá ser realizado caso seja esperado obter benefícios econômicos com seu uso e seu período de uso for superior a 1 ano e se for possível mensurar seu custo de forma confiável. Do custo. Os bens do ativo imobilizado deverão ser reconhecidos pelo seu preço de aquisição, mais impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, menos os descontos comerciais e abatimentos. Deverão ser reconhecidos também os custos necessários para que o ativo fique em condições de funcionamento. Depreciação é a redução do valor do bem pelo motivo de desvalorização, desgaste ou perda de utilidade, pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. Métodos de depreciação. Método linear é o mais utilizado por ser mais simples e nele são aplicadas taxas constantes conforme a vida útil estimada do bem. Método da soma dos dígitos. Nesse método, os algarismos que compõem os anos da vida útil são somados e determina-se o denominador da fração. Método das horas de trabalho. É o número de horas que o bem produziu durante o mês, dividido pelo total de horas que estima-se que o bem possa produzir durante a sua vida útil. Método de unidades produzidas. Segue a mesma linha de pensamento do método de horas de trabalho. É o número de unidades produzidas durante o mês, dividido pelo número de unidades que estima-se que o bem possa produzir durante a sua vida útil. É o tempo pelo qual se espera utilizar o bem e obter benefícios econômicos com seu uso. A baixa. A baixa deve ser realizada quando o bem se tornar obsoleto ou quando não se esperar mais obter benefício econômico com aquele bem. Segundo a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, artigo 179, inciso 4, define ativo imobilizado como sendo os direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Já o CPC 27 de 2009, página 3, diz que os ativos imobilizados correspondem aos direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Como exposto, percebe-se que as leis convergem para o mesmo ponto no que trata de ativo imobilizado, que é ativo imobilizado como sendo bens de natureza duradoura, que é destinado para o funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento. O CPC 27 não estabelece valor mínimo para o reconhecimento. Dessa forma, a entidade deve exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade. Porém, conforme o Regulamento do Imposto de Renda, RR 99, Decreto número 3.000 de 26 de março de 1999, o custo de aquisição de bens de ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 326,71, ou prazo de vida útil que não ultrapasse 1 ano. O CPC 27 dispõe que sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período e quando agregam valor ao bem onde for inserido. Da mesma forma, se as peças puderem ser utilizadas somente em conexões com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.
De acordo com o CPC 27, o custo de um item do ativo imobilizado corresponde ao seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. Exemplos de custos diretamente atribuíveis: custo de preparação do local, custo de frete e manuseio, custo de instalação e montagem e honorários profissionais. Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964, artigo 57, reiterada pelo Regulamento do Imposto de Renda, RR 99, Decreto número 3.000 de 26 de março de 1999, artigo 305, dispõe que poderá ser computada como custo ou encargo em cada exercício a importância correspondente à diminuição do valor do bem do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal. A Lei 4.506 ainda dispõe que a taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos. A cota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir. Podem ser objeto de depreciação todos os bens físicos sujeitos a desgastes pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive edifícios e construções. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 162, de 31 de dezembro de 1998, artigo 1, dispõe que a cota de depreciação a ser registrada na estruturação da pessoa jurídica como custo ou despesa operacional será determinada com base nos prazos da vida útil e nas taxas de depreciações constantes divulgadas pela administração do Imposto de Renda. Até 31 de 12 de 1998, a Secretaria da Receita Federal não havia fixado para efeitos fiscais o prazo da vida útil para cada espécie de bem. Admitia até então as taxas anuais de depreciação resultantes da jurisprudência administrativa. Conforme o CPC 27, vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Baixa. O CPC 27 de 2009, página 16, determina que o valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado por ocasião de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Através dessa exposição que fizemos das legislações vigentes que abordam o assunto do controle do ativo imobilizado, podemos perceber que o assunto é tratado de maneira superficial e sem muitos detalhes ou exemplos de como proceder em certas situações, como a reavaliação de bem, o saldo que deverá ser utilizado após a reavaliação, são alguns exemplos. A pesquisa foi realizada buscando ratificar as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado, visando esclarecer se as normas existentes que tratam do assunto são suficientes para que o usuário possa realizar tal controle. Foi aplicado o questionário contendo 3 questões assertivas, uma questão múltipla escolha e uma questão discursiva, totalizando 5 questões. Os questionários foram encaminhados a profissionais atuantes na área de contabilidade do Distrito Federal através de e-mail e obtivemos 38 respostas. A tabulação dos dados foi realizada utilizando o programa Excel. Os respondentes foram questionados se possuem alguma dúvida com relação ao controle do ativo imobilizado.
60,5% dos respondentes responderam que sim, possuem dúvidas no controle do ativo mobilizado. E 39,5% responderam que não possuem dúvidas no controle, ou seja, 23 participantes afirmaram que possuem dúvidas, enquanto 15 afirmaram que não. Questionamos aos respondentes se eles acreditam que o controle do ativo imobilizado é dotado de discricionariedade por parte das empresas. 25 participantes, o correspondente a 65,8% dos respondentes, concordaram com a afirmativa, e 13 participantes, o correspondente a 34,2% dos respondentes, discordaram. Com relação ao suporte necessário dado pelas legislações vigentes que tratam o assunto, 57,9%, ou seja, 22 participantes, acreditam que o suporte seja insuficiente, enquanto 42,1%, ou seja, 16 participantes, acreditam que seja suficiente. Foi solicitado aos participantes que indicassem dentre 8 itens, sendo eles critérios de reconhecimento, determinação da vida útil, avaliação e reavaliação dos bens, saldo a depreciar após a reavaliação, troca de peças, baixa e nenhuma das anteriores, quais dessas opções eles consideravam pouco detalhadas e que poderiam ser melhoradas quanto à legislação. Todos os itens tiveram marcações, porém os 3 itens que se destacaram como os que geram mais dúvidas são reavaliação dos bens, com 24 marcações, saldo a depreciar após a reavaliação, com 20 marcações, e determinação da vida útil, com 19 marcações. Foi solicitado aos respondentes da pesquisa que descrevessem se no exercício da sua função já havia ocorrido alguma situação onde teve dúvidas de como proceder com relação ao assunto que envolve o ativo mobilizado. E em caso positivo, foi solicitado que relatassem a situação e a maneira como foi resolvida. Os participantes citaram que tiveram dúvidas principalmente com relação à aquisição e troca de peças, reconhecimento, avaliação da vida útil e saldo a depreciar após a reavaliação do bem. Notamos que as soluções apresentadas para os problemas são, em sua maioria, pela discricionariedade e não pela especificação dada pela lei. As legislações vigentes deixam alguns assuntos sem muito detalhamento, podendo ser observado através do resultado da pesquisa que foi apresentada. Seja essa dificuldade gerada na área da avaliação da vida útil e troca de peças, seja no reconhecimento dos ativos, saldo a depreciar após a reavaliação do bem, ou ainda na aquisição de peças que agregam valor ao bem. Um dos pontos menos votados foi a baixa, concluindo assim que nesse ponto a legislação seja suficiente. Dessa forma, o resultado da pesquisa ratifica a dificuldade encontrada no controle do ativo mobilizado. Esse estudo objetivou verificar se a legislação vigente é suficiente para que se possa realizar o controle do ativo imobilizado, através da análise de uma pesquisa de campo onde foram recebidos 38 questionários respondidos pelos profissionais da área contábil do Distrito Federal. Com base nos resultados obtidos, pode-se observar que 6 em cada 10 profissionais que fazem o controle do ativo imobilizado das empresas possuem algum tipo de dificuldade com relação a tal controle. Os itens que apresentaram as maiores dificuldades, segundo os respondentes, são determinação da vida útil, avaliação dos bens, reavaliação dos bens, saldo a depreciar após a reavaliação e troca de peças. O objetivo do trabalho foi alcançado, uma vez que a análise dos dados obtidos através do questionário apresentou uma porcentagem considerável de profissionais que possuem dificuldade no controle do ativo imobilizado. A ideia desse trabalho é despertar o interesse dos estudiosos da área contábil em se aprofundar o conhecimento no que tange o controle do ativo imobilizado. Por isso, recomendo-se que os estudos futuros aprofundem mais a pesquisa realizada com o objetivo de ratificar a dificuldade no controle do ativo imobilizado e focar em temas como reavaliação de ativo quanto à vida útil e aquisição e troca de peças que agregam valor ao bem.